Finalmente chegamos à conclusão do conto A Torre do Elefante. Conan decide escalar a inexpugnável Torre do Elefante para roubar a famosa joia, o coração do elefante. Dentro do complexo da torre, ele encontra o príncipe dos ladrões, Taurus, e eles decidem continuar juntos com o objetivo do roubo. Eles conseguem passar por obstáculos mortais até escalar a torre. Ao chegarem no alto e encontrarem um salão com indícios de muita riqueza em pedras preciosas, Taurus pede para Conan voltar ao patamar de chegada para verificar possíveis ameaças. Contrariado, o cimério obedece. Ao adentrar sozinho na câmara, Taurus é morto e Conan descobre que havia sido por uma aranha assassina gigante. O cimério consegue vencê-la e chega a outra sala, onde se encontra o coração do elefante. Ali também encontra uma criatura milenar que está sendo mantida cativa pelo mago Yara. O diálogo entre os dois é maravilhoso. Outra coisa interessante da conversa entre Yag e Conan é a exposição que a entidade faz acerca da história da Ereboriana. Como eu falei, Howard acabara de conceber o seu mundo imaginário. E neste conto ele dá uma pequena amostra desta formulação, desde os primórdios, antes da submersão da Atlântida, até a Era Iboriana de Conan. A Torre do Elefante é uma história que começa a deixar clara a intenção de Howard em distinguir o seu dualismo entre civilização e barbarismo. Um jovem Conan, bárbaro, obstinado e sagaz, recente em terras civilizadas, pôde ser considerado ingênuo e, de certa forma, subestimado. É o que acontece na taverna, ao ser exposto e motivo de riso pelo sequestrador cotiano. E também na torre, por Taurus, ao dizer para o cimério voltar ao ponto de chegada, enquanto o príncipe dos ladrões adentrava sozinho a câmara, para ser surpreendido pela aranha gigante. Então fica claro que esta condição de bárbaro, ingênuo em certos momentos, preservou Conan na história e o ajudou a estar diante de Yag-Kosha. O encontro entre o cimério e a entidade transmórfica Yag-Kosha seria algo que o bárbaro jamais esqueceria. O escritor se utiliza do elemento improvável, às vezes até contraditório, para selar este encontro. Se não, vejamos. A despeito de milênios vivenciando a experiência humana em governos e religião, que são formas de poder, a redenção de Yag foi num bárbaro, subestimado pelos representantes da civilização nesta história. Poderia ter sido com um rei, um poderoso mago, mas foi com alguém improvável, mesmo sendo o protagonista do conto. O poder da palavra de Yag-Kosha não encontrou contestação no homem que chegara diante dele. Esta é uma característica do barbarismo na ótica de Robert E. Howard. Talvez se ali estivesse o príncipe dos ladrões, Taurus, Yag tivesse encontrado seu fim, pois o objeto de desejo era, acima de qualquer coisa, o coração do elefante. Neste caso, o próprio Conan conseguiu compreender o estado de maus tratos daquele ser cósmico, evidenciado nas marcas e cicatrizes em sua pele. Conan imaginou que aquele físico um dia teria sido tão digno quanto o seu. Howard conferiu ao bárbaro algo precioso e nobre, a empatia. Yag-Kosha quer vingança contra o mago Yara e tentará um último feitiço, utilizando Conan em seu propósito. Bom, chega de resenha e vamos viajar no texto de Robert E. Howard. Ver como ele concluiu este conto, que é um marco de seu personagem mais importante. Pelo meu sangue vital eu conjuro, pelo sangue nascido no seio verde e por Yag,
que sonha na grande vastidão azul do espaço. Pegue a sua espada, homem, e arranque meu coração. A seguir aperte-o, de modo que o sangue escorra sobre a pedra vermelha. Desça por essas escadas e vá até a câmara de ébano, onde Yara estará sentado, envolvido por sonhos malignos da Lótus. Pronuncie seu nome e ele despertará. Posicione esta joia diante dele e diga: Yag-kosha lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Então saia rápido da torre. Não tema, pois seu caminho será desimpedido. A vida do homem não é a vida de Yag, nem a morte do homem é a morte de Yag. Liberte-me desta cela de carne cega e destruída, e eu, mais uma vez, voltarei a ser Yogar de Yag, coroado pela manhã com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para quebrar. Conan se aproximou inseguro, e Yag-kosha, ou Yogar, como se sentisse a sua incerteza, indicou onde ele deveria golpear. Conan cerrou os dentes e afundou a espada na carne. Sangue fluiu pela lâmina e por sua mão, e o monstro convulsionou e caiu para trás, estático. De certo, aquela vida havia se esvaído. Ao menos a vida como Conan a entendia. E o bárbaro pôs-se a trabalhar na sinistra tarefa que lhe fora confiada. Ele rapidamente retirou do corpo algo que parecia ser o coração da estranha criatura, ainda que diferisse bastante de qualquer um que já tivesse visto. Segurando o órgão ainda pulsante em cima da joia brilhante, ele o apertou com ambas as mãos, e uma chuva de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, ele não escorreu, mas foi sugado para dentro da joia, como água absorvida por uma esponja. Hesitantemente segurando a joia, saiu daquela câmara fantástica e retornou aos degraus prateados. Não olhou para trás. Instintivamente sabia que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sobre o divã de mármore, e também sentia que não se tratava de algo a ser testemunhado por olhos humanos. O bárbaro fechou a porta de mármore e, sem pestanejar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções dadas. Parou diante de uma porta de ébano, no centro da qual havia uma soturna caveira prateada, e a abriu. Olhou para dentro da câmara de ébano e viu, num divã de seda preta, uma figura alta reclinada. Yara, o sacerdote feiticeiro, estava diante dele, os olhos abertos e dilatados pelas fumaças da lótus amarela, com um olhar perdido, como se estivesse fixo nos golfos e abismos negros que vão além do conhecimento humano. Yara, Conan disse, como um juiz que pronuncia uma sentença: desperte. Os olhos voltaram ao normal no mesmo instante, tornando-se frios e cruéis, como os de um abutre. A figura trajada de seda se levantou, bem mais alta que o cimério. Cão! O sibilo soou como a voz de uma cobra. O que faz aqui? Conan colocou a joia sobre uma grande mesa de ébano. Aquele que me mandou esta joia pediu para que eu dissesse: Yag-kosha oferta uma última dádiva e um último encantamento. Yara se encolheu, o rosto pálido. A joia não era mais clara como um cristal. Suas profundezas turvas pulsavam e tremiam, e curiosas ondas de fumaça de cores imutáveis cruzavam a superfície lisa. Como que atraído hipnoticamente, Yara curvou-se sobre a mesa e agarrou a joia, observando suas profundezas sombrias, como se um ímã atraísse a alma trêmula para fora do corpo. E, conforme observava, Conan pensou que seus olhos poderiam estar pregando-lhe algum truque, pois quando Yara se levantara do divã, parecera gozar de uma estatura gigantesca. Contudo, agora via que sua cabeça mal lhe batia no ombro.
Ele piscou, intrigado, e, pela primeira vez naquela noite, duvidou dos próprios sentidos. Então, chocado, percebeu que o sacerdote estava diminuindo de tamanho, ficando cada vez menor, bem diante dos seus olhos. Despido de qualquer envolvimento emocional, continuou a observar, como um homem que assiste a uma peça, imerso num sentimento de irrealidade esmagadora. O cimério não estava sequer certo da própria identidade. Sabia apenas que olhava para as evidências externas de um jogo invisível de vastas forças cósmicas, além da sua compreensão. Agora Yara não era maior do que uma criança. Então, do tamanho de um bebê, ele se espalhou sobre a mesa, ainda agarrado à joia. A seguir, finalmente percebendo o seu destino, o feiticeiro teve um sobressalto e largou a pedra preciosa. Mesmo assim, continuava encolhendo. E Conan viu uma minúscula figura correndo freneticamente por sobre a mesa de ébano, acenando os braços pequenos e guinchando numa voz que era como o chio de um inseto. Ele encolheu até que a grande joia se avolumasse à sua frente como uma colina. E Conan o viu cobrir os olhos com as mãos, como se quisesse protegê-los do brilho, ainda cambaleando tal qual um louco. O cimério sentiu que alguma força magnética invisível puxava Yara em direção à joia. Por 3 vezes ele correu, desvairado num círculo estreito. Por 3 vezes lutou para fazer a volta e correr ao longo da mesa. Então, com um grito que ecoou fracamente nos ouvidos do observador, o sacerdote ergueu os braços e correu diretamente para o globo ardente. Curvando-se, Conan viu Yara escalar a superfície lisa e curva, como um homem subindo numa montanha de vidro. No topo da gema, ainda de braços para cima, o sacerdote invocou nomes sombrios que somente os deuses conhecem. Súbito, afundou para o âmago da joia, como um homem afunda para o mar. E Conan viu as ondas de fumaça fecharem-se por sobre sua cabeça. Agora via, no coração carmesim da joia, mais uma vez clara como um cristal, via-o pequeno e longínquo, como se assistisse a uma cena distante. E dentro do coração surgiu uma figura alada, verde e brilhante, com o corpo de um homem e cabeça de elefante, não mais cego nem aleijado. Yara sacudiu os braços e correu em desespero, perseguido de perto pelo Vingador. Então, como a explosão de uma bolha, a grande joia desapareceu num arco-íris de brilhos iridescente. E a mesa de ébano ficou vazia, tão vazia quanto, Conan imaginava, o divã de mármore na câmara acima, onde estivera o corpo de um estranho ser transcósmico, chamado de Yag-Kosha e de Yogar. O cimério virou-se e fugiu dali, descendo as escadarias prateadas. Estava tão desnorteado que não pensou em escapar da torre da mesma maneira que entrou. Ele correu pelos sombrios e sinuosos degraus prateados, desembocando numa larga câmara na base da escadaria. Ali parou por um instante. Tinha chegado à sala dos guardas. Viu o brilho de seus coletes prateados, o resplendor do cabo cravejado de suas espadas. Aglomeravam-se ao redor da mesa de jantar, suas plumas cinzentas oscilando do alto dos capacetes. Estavam deitados no chão de lápis lazuli, em meio a dados e canecas de vinho. Conan sabia que estavam mortos. A promessa tinha sido feita e mantida. Se a festa chegara ao fim por feitiçaria, magia ou pela sombra de grandes asas verdes, o bárbaro não sabia. Mas via seu caminho livre, e uma porta prateada estava aberta, emoldurada pela claridade da alvorada. O cimério chegou aos jardins verdejantes e, quando o vento matinal soprou sobre ele a fragrância fresca de plantas luxuriantes, sentiu-se como um homem despertando de um sonho. Virou-se incerto e observou a críptica construção de onde saíra.
Teria sido ele enfeitiçado ou encantado? Teria sonhado tudo aquilo que vivenciara? Diante de seus olhos, a torre reluzente oscilou contra o amanhecer vermelho, e sua borda incrustada de joias, iluminada pela luz da manhã, desabou em escombros brilhantes. Pessoal, poucas vezes vocês vão ver Conan com tanta facilidade de enfrentar um mago assim em suas histórias. Tá aí então esse presente que ele recebeu do próprio Howard. Talvez seja interessante eu postar essa história com as imagens da Marvel. Comentem aí o que vocês acham. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Não esquece de descer o machado no like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana a gente posta conteúdo sobre o Bárbaro. Pessoal, agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade aí para contribuir se puder. Dê uma olhada nas playlists do Crônicas. Aí tem coisa boa que você vai curtir com certeza. E deixa seu comentário lá para interagir comigo. Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!